Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Tá uma chuvinha, um friozinho, né? Dá uma preguiça, mas bora espantar a preguiça aí. Vamos começar mais uma semaninha aí de aula, ok? Olha só, hoje nós vamos fazer, então, português e matemática, tá? Hoje a tia vai aplicar essas duas matérias, porque eu quero dar um pouquinho mais de atenção na matemática, que a gente vai iniciar a multiplicação, ok? Então, nós vamos começar, nós vamos usar hoje só apostila. Deixem um caderno ou uma folhinha aí de rascunho, tá bom? Que é para a próxima atividade de matemática. E nós vamos iniciar aí, então, com o português, na página 19. Então, abram a apostila, página 19. Bom, então, continuando aqui, olha só. Aí na página 19, nós vamos falar sobre os cartazes de espetáculos. Qual é a função de um cartaz de espetáculo? Acho que vocês já devem ter visto, né? Nos lugares que vocês vão aí, no shopping, né? Vocês já devem ter visto vários cartazes, né? Então, o que o cartaz, quais são as informações que o cartaz traz, né? Ele traz lá o título, ele traz lá a imagem, né? As informações que são importantes também, como o horário, local, certo? E esses cartazes, eles geralmente vão estar em lugares onde tem uma grande circulação de pessoas, porque é para chamar mesmo o público, para que o público se interesse, tá? Então, os cartazes, eles podem estar divulgando um filme novo que tenha saído no cinema, uma peça de teatro, um show. Então, nós vamos aqui analisar esses cartazes que tem aqui na página 19. A tia vai compartilhar com vocês a tela da apostila digital para a gente fazer a leitura e depois nós vamos lá para os exercícios. Só um minutinho que eu cliquei no lugar errado para variar. É aqui. Pronto. Português, luz, câmera. Aqui é o primeiro capítulo. Então, nós vamos observar aí as imagens que nós temos. Deixa eu só arrumar minha telinha aqui. Opa, mais fácil. Aqui nós já fizemos. Página 17. Aqui, página 19. Vamos lá. Acompanhe aí pelo livro ou pela telinha aí do aparelho, tá bom? Vejam que fica mais fácil para vocês. Então, tá dizendo assim. Você sabe o que significa a expressão estar em cartaz? Ela quer dizer que alguma peça, algum show, algum musical ou algum filme está sendo exibido. Observe com atenção os cartazes a seguir. Vamos observar primeiro aqui, olha, vamos ler aqui primeiro essa primeira imagem. Tá falando assim, olha, a menina tá falando. Essa peça ainda está em cartaz? Então, olha só, eles estão no local, né? E aqui atrás tem um cartaz de uma peça, tá? Que parece um teatro, né? Agora, vamos analisar esses três cartazes. Esse. Vejam tudo, leiam, tentem ler o que tem aí. Esse primeiro cartaz é um cartaz de festival de ópera em Curitiba. Então, aqui a gente tem as informações principais. No segundo cartaz, olha só, ele já vem mais colorido, né? O outro era uma coisa mais séria.
Aqui ele já vem um pouco mais coloridinho. O nome do cartaz é Conte para Todos. Leiam, tentem ler tudo que está aí no cartaz, tá? Principalmente essa parte aqui de cima, para a gente poder depois conversar sobre essas informações que os cartazes eles estão nos mostrando. Então aqui a gente está falando, aqui ele está falando que tem um cartaz divulgando a contação de histórias em Ubatuba, São Paulo. No terceiro cartaz, olha só. O que será que esse cartaz está querendo dizer? Será que ele está escrito em português? Então, olha, cartaz de cinema em Bangkok, na Tailândia. Analisaram aí os cartazes? Bom, continuando a leitura, depois nós vamos voltar aqui. Olha lá. Ele fala assim, ainda na página 19, tá? Você conseguiu ler todos os cartazes? Provavelmente teve dificuldade para ler o terceiro, pois ele está em inglês. No entanto, é possível entender que todos esses cartazes anunciam eventos culturais. É possível ter essa ideia em razão das letras grandes do título. Então, olha só, essas letras maiores aqui são os títulos, olha. Tá? Aqui o título. Da imagem principal, então todas elas trazem uma imagem referente, né, ao tema. E dos lugares onde se localizam, então nas paredes, nas ruas, etc. Converse com o professor e colega sobre cada um desses cartazes. Atentem para as semelhanças, diferenças e características. Antes da gente conversar, olha só. Lá na página 20, não é para fazer o exercício agora, tá bom? A gente vai fazer a primeira leitura aí dos textos. Na página 20, ele fala assim: os cartazes de espetáculos, teatrais, de cinema, de musicais ou de shows em geral, costumam ser compostos do título, em letras grandes e chamativas, e de uma imagem que tem a ver com a apresentação. A finalidade de um texto como esse é chamar a atenção do grande público, de modo que as pessoas possam se interessar e assistir à obra que está em cartaz. Aqui ele vai dar uma dica de leitura. Olha, a coleção de livros Teatro, de Raquel Coelho, trabalha de forma inusitada com cenários, personagens, objetos e fatos gerais relacionados ao teatro, manifestação artística de que tratam os livros. Além disso, a coleção é composta de lindas ilustrações elaboradas pela própria autora, à base de retalhos, pequenos objetos, sucatas e etc. Bom, vamos voltar então ali na página 19. Cadê? Lá nos cartazes, aqui. Olha só. Então, nesse primeiro cartaz, ele está mostrando aqui, ó, as letras grandes, né, em destaque, segundo Festival de Ópera do Paraná. Aí nós temos aqui, olha, ele está dizendo qual é a data, de 12 a 27 de novembro de 2016. Então, o que as pessoas vão ter lá, né? Vão poder assistir óperas, concertos, palestras, cursos. Aí tem, se a pessoa quiser mais informações, ele divulga aqui um site. Deixa eu só aumentar a tela, porque senão a tia não enxerga. Tá? Aqui está mostrando onde a pessoa pode comprar os ingressos. E embaixo, esses nomes aqui, olha, são os patrocinadores. São as empresas, né, as grandes empresas que vão patrocinar e vão ajudar essas peças, né, esses eventos culturais a acontecer, porque sempre precisa de muito dinheiro, então eles precisam de patrocínio. Já nesse daqui, olha, Conte para Todos, com Lilian Damasceno,
Aqui também, olha, nós vamos encontrar o dia da semana, sexta-feira, 15 de março de 2019. O horário das 9, o horário às 9 e às 14. Então, são dois horários de apresentação, tá? Na Biblioteca Pública Municipal, Ateneu Ubatubense. Aí aqui vai dar o endereço e o telefone, caso a pessoa precise de mais informações. Tá dizendo que é um evento gratuito. Aqui nós já lemos, né? Que é a contação de histórias, não. Que valorizam e celebram a diversidade e o respeito às crianças. Aqui também a gente tem os patrocinadores. E nesse último, como a gente já tinha comentado, é um cartaz que está, né, em inglês, no caso, porque ele está sendo divulgado em outro local, né, em outro país, tá? Bom, de acordo com essas informações, vamos lá na página 20. Olha só. Então, vocês têm aí 4 perguntinhas para serem respondidas. Número 1. Onde esses cartazes costumam ser afixados? Então, a gente costuma encontrar esses cartazes, né? Que locais eles são colados. 2. Observe e compare os 3 cartazes. Quais são destinados a crianças e quais são destinados a adultos? Por que você chegou a essas conclusões? Número 3, perdão. O título e a imagem são os elementos principais desses cartazes. E as letras menores? O que elas indicam? Então, vocês já sabem que tanto o título, que estão lá em letras grandes, e a imagem são os principais, né? Elementos principais. Mas tem outros elementos que também fazem parte e precisam ter nos cartazes. E eles estão em letras menores. O que essas informações em letras menores vão indicar, vão mostrar para a pessoa? E número 4. Qual é o objetivo comum a todos os cartazes que você viu? Então, todos os cartazes que a gente viu, eles querem mostrar o quê? Eles querem nos indicar o quê? Então, vocês vão escrever aí, tá? Eu vou voltar com a tela para a salinha, que aí qualquer dúvida a gente conversa agora. Vai assistir depois. Então, vamos lá. Tá aí na página 21, essa atividade vamos produzir. Então, você vai fazer o cartaz no seu caderno de desenho. Então, ele dá as orientações. Escolher uma cena significativa da peça, seu Calixto e o Pescador. Aí, crie ou reproduza uma ilustração dessa cena. Então, volta lá na história, caso você não lembre, releia a história e pensa em uma daquelas cenas que tem lá na história, qual é a que você mais gostou, que tem um significado para você. Então, você vai reproduzir essa cena, né? Lembra que no cartaz os desenhos são grandes, né? Se preferir, você pode também pesquisar uma imagem na internet, né? Referente ali a peça. Mas eu acho que vai ficar mais legal se vocês desenharem mesmo. Número 2. Insira no cartaz o título da peça em letras grandes. Pode grifar aí o que é importante, pessoal. Olha. Lá no número 1, vocês grifem ali, onde está dizendo assim, crie ou reproduza uma ilustração dessa cena. Lá no número 1. Que são as coisas importantes que vocês vão ter que fazer. Crie ou reproduza uma ilustração dessa cena. Então, você volta no texto, relê o texto, vê qual é a cena que você acha mais legal e você vai reproduzir essa cena. Lembrando que esse desenho tem que ser grande, tá? Número 2, aí vocês vão grifar aí, olha. Insira no cartaz o título da peça em letras grandes e chamativas. Grifa aí. Em letras grandes e chamativas. Aí ele fala assim, que afinal a intenção é instigar a curiosidade das pessoas de assistir a apresentação. Número 3. O que vocês vão grifar aí que é importante? Olha, em letras menores, podem grifar. Incluam a data. Então, a gente vai grifar o número 3 todinho.
o horário, o local e o nome dos atores. Então, faz de conta que nós vamos ensinar esta peça, tá? Então, a gente precisa criar um cartaz para chamar a atenção das pessoas. Esse cartaz tem que ser muito chamativo, então tem que ser um desenho muito legal, muito, né, bem elaborado aí, com o título em letras grandes e as outras informações, horário, local, o nome dos atores, aí vocês colocam em letras menores. Combinado? Então vai ser feito no caderno de desenho, vou deixar como atividade de casa. Alguma dúvida? Então tá bom. Pode entregar até quarta-feira, pode colocar aí. Entregar até quarta, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, agora nós vamos passar para a matemática. Nós vamos iniciar agora a multiplicação. Não é nenhum bichinho de 7 cabeças, não é nada complicado. Assim como as continhas de adição, subtração, a gente só precisa ter atenção, tá bom? E sabe o que é a multiplicação? A multiplicação nada mais é do que a soma de números iguais. Então, se eu tiver um número muito grande e tiver que somar ele várias vezes, vai ser muito cansativo. Então, por isso a gente tem aí a multiplicação para deixar mais simples a nossa continha. Então, por isso a gente vai entrar hoje aqui na multiplicação, tá bom? A gente vai compartilhar com vocês a tela do livro digital. Ah, não falei a página, né? Desculpem. Vamos iniciar aí na página 88 e 89, tá? Página 88, 89 da apostila. Eu sei que vocês já viram tabuada no passado com a tia Rê, mas aí a gente vai entrar aí mais um pouquinho mais detalhado, tá? Aqui, capítulo 1 ali, multiplicação. Então, primeiramente, nós vamos aqui observar com muita atenção a imagem de abertura e as falas das crianças, tá? Então, aqui nós temos um álbum e os pacotes de figurinha, né? Então, o menino tá falando assim, olha, em cada um dos pacotes há 4 figurinhas. Quantas figurinhas eu tenho? Quantos pacotes vocês conseguem ver aí? 3, né? 3. Ah, isso, muito bem. E cada um tem 4 figurinhas. Bom, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse álbum e as figurinhas, tá bom? E a menina? Ganhei essa caixa de bombons da minha mãe. Quantos bombons ela me deu? Olha só. Que delícia. 9. Oi. 9. Muito bem. Bom, então vamos lá, pessoal. Aí ele está falando assim, na página 88. Multiplicação. Neste capítulo, você estudará a multiplicação e resolverá problemas por meio dela. Conversa vai. Como podemos calcular a quantidade de figurinhas e de bombons? Como será que a gente calcula? Como será que a gente faz essa conta? Então, oi? Com multiplicação. Usando a multiplicação, sim. Mas como que vocês armariam essa conta, né? Então, na página 90, ele fala assim, conversa vem. Sem contar 1 a 1, então não pode contar de 1 em 1. Como você encontraria a quantidade de bombons na caixa da página anterior? Vocês vão pensar e depois vocês vão responder. Então, sem contar de 1 a 1, como que você iria achar aí a quantidade de bombons que tem naquela caixa? Tá? Bom. Essa daí é fácil demais. É fácil, né? Então, vamos lá. Então, prestem atenção, pessoal. Olha só. Adição de parcelas iguais.
Para determinar quantas figurinhas o menino da página de abertura tem, podemos calcular a soma das parcelas iguais. Como são 3 pacotes com 4 figurinhas cada, nós temos 4 mais 4 mais 4. O que significa esses 3, 4? É porque aqui eu tenho um pacote com 4 mais um pacote com 4 mais um pacote com 4, que é igual a 12, tá? Quantas vezes estamos somando as 4 figurinhas? Quantas vezes eu somei as 4 figurinhas, pessoal? 3, né? Que é referente à quantidade de pacotes. Somando as 4 figurinhas 3 vezes, ou seja, 4 mais 4 mais 4 igual, é a mesma coisa que 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, assim, como não está escrito aí na apostila, tá? A tia só vai falar. Assim como na adição a gente tem um símbolo para representar a adição, que é o mais, e na adição, na subtração, nós temos o outro símbolo para dizer lá qual é que é subtração. Aqui, o símbolo que vai representar o x, a multiplicação, é o x, tá? Então, a gente não vai usar a palavrinha vezes, a gente vai usar a palavrinha vezes na hora de falar. Mas quando eu for lá armar minha continha, armar minha tabuada, eu vou usar o x, tá? Que é o símbolo da multiplicação, ok? Portanto, 4 mais 4 mais 4 igual 3 vezes, é a mesma coisa que 3 vezes, ou, né, representando na multiplicação, ó, 3 vezes o 4. Então, aqui eu vou usar o símbolo, tá? Vai dar 12. A operação que acabamos de fazer se chama multiplicação. Com ela, podemos fazer somas maiores de maneira mais simples. Como podemos representar o dobro de 2 com multiplicação e o triplo de 2? Bom, vocês devem saber ou lembrar, né, o que é o dobro. Então, o dobro de 2 é 2 mais 2. Então, o dobro de 2 é 2 vezes 2. Então, eu representei aqui o dobro do número 2, é ele 2 vezes. Aqui, numa adição, é como eu pego ele e somo ele 2 vezes. Eu pegando o dobro de 2, representando na multiplicação, é 2 vezes 2, tá? Podem grifar aqui. E o triplo? O triplo de 2, numa adição, como que eu represento? Eu vou pegar o número 2 e vou somar ele 3 vezes. Então, o triplo é um número 3 vezes. O dobro é um número 2 vezes. Tá? É o mesmo número. Então, aqui no caso, se eu quero saber o triplo de 2, eu vou pegar 2 mais 2 mais 2. Ele 3 vezes. Portanto, na multiplicação, como que eu vou representar? Eu vou representar 2 vezes 3. Podem grifar aqui, tá? Esse parágrafo todo. Conversa vai, conversa vem. O dobro de um número é o mesmo que 2 vezes esse número. E o triplo de um número é o mesmo que 3 vezes esse número, tá? Então, se eu tenho lá um número e quiser saber qual é o dobro dele, eu somo ele 2 vezes ou eu multiplico ele 2 vezes. Se eu quiser saber o triplo, a mesma coisa. De um número, eu vou somar ele 3 vezes ou multiplicar ele 3 vezes. Por 3, tá? Ali no dobro, na casa da multiplicação, vou multiplicar por 2, tá bom? Então, olha só. Aqui, antes da gente ir para outra página, eu vou voltar na sala com vocês, que eu quero mostrar um negócio. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha só, pessoal. Deu para entender? Alguma dúvida? Ai, fechei o negócio ali.
Então, eu vou usar ali a multiplicação, porque se eu tiver um número muito grande, ao invés de eu somar ele várias e várias e várias e várias vezes, a gente vai usar a multiplicação. Então, por isso que a gente vai trabalhar a multiplicação e aprender aí a tabuada, tá bom? A gente estava falando agora do dobro, não foi? Lá na página 90. Qual era o número lá de figurinhas? Qual o total de figurinhas que a gente tem lá, pessoal? Qual é o número? 12. Muito bem. Qual será o dobro de 12? Como será que eu acho o dobro de 12? Tentem fazer aí, anotar aí no papelzinho. Lembra que eu tinha pedido para vocês pegarem aí um rascunho? Peguem aí uma folhinha. Quem não... Peraí, Lê, não fala ainda não. Acha para mim o dobro de 12, que é a quantidade de figurinhas, numa adição, em forma de adição. Anota aí. Quem não tiver folhinha, faz no cantinho da apostila mesmo, não tem problema. Pode anotar. Então, eu quero que vocês coloquem aí para mim. Qual é o dobro de 12 usando uma adição? Como que você acharia? Faz num rascunho, se não tiver um rascunho, não tem problema. Faz aí no cantinho da apostila. Registrem aí. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Senão vai ficar muito longo. Tornar aqui a gravação e compartilhar a tela. Retornar. O áudio fechado para a tia, por favor. Tá bom. Só se a tia pedir, tá bom? Tá bom, obrigada. Olha só. Bom, agora a gente continua falando de multiplicação, tá bom? Só que agora ele vai mostrar pra gente aí, deixa eu pôr aqui na página 91. Olha só. A disposição retangular. Então, o que seria a disposição retangular, pessoal? É quando eu pego assim, eu pego os objetos e eles vão ser organizados de forma retangular, né? E aí a gente vai poder fazer a quantidade, a conta, né, da quantidade de vezes o número tanto de linhas quanto de colunas, tá? Então, vamos lá. Observe a caixa de bombons a seguir. Então, aqui nós temos uma caixa de bombom, tá? Como podemos descobrir o número de bombons que há na caixa? Olha só, nós temos aí duas maneiras. A primeira, há 5 bombons em cada linha, tá? Então, aqui eu tenho uma, a do meio que tá com papel dourado, 2, e aqui a terceira linha, a última, onde também os bombons estão sem papel, tá bom? Bom, se são 3 linhas, ó, 1, 2, 3, de 5 bombons cada, então são 5 mais 5 mais 5, ou que vai ser a mesma coisa que 3 vezes 5. Por quê? O 3 representa o que aqui? As linhas e o 5, as linhas, né? Que tem os 5 bombons. É a quantidade de vezes que eu vou somar ali os bombons. Então, 3 vezes 5, que vai dar 15 bombons, tá? Então, se eu somar 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Então, é a mesma coisa. 3 vezes 5, eu vou ter 15. Ok? Bom, podemos pensar de outra maneira. Então, usando essa mesma imagem aqui, essa mesma caixa de bombom, a gente pode pensar de uma outra maneira. Então, primeiro a gente pensou aqui nas linhas, né? Agora a gente pode pensar em resolver aí essa multiplicação, essa continha, usando as colunas. As colunas é o que fica em pé, ó, tá? Então, eu vou ter 5 colunas, 1, 2,
3, 4, 5. 5 colunas de bombons, certo? Então, eu vou ter aqui, olha, 3, porque em cada coluna, quantos bombons vão ter? 3, não é isso? Ó, eu tenho 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui, e assim por diante. Eu tenho 5 colunas com 3 bombons. Então, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, eu vou pegar ali o número de colunas, que é a quantidade de bombons, né? Que são 3. E vou somar esse 3 5 vezes, tá? Que vai dar 15 bombons. Ou, representando a multiplicação, eu vou ter 5, que é a quantidade de vezes que eu somei o número 3, vezes 3, igual a 15 bombons. Então, observe que 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, é a mesma coisa, tá? Será que isso ocorre sempre? Então, olha só. Aqui, a gente tinha 3 vezes 5. Não foi isso? Porque eu peguei o número de linhas, né? E multipliquei pela quantidade de bombons que tinha em cada. Aqui eu peguei eu pensei de uma outra maneira. Então, eu peguei aqui as 5 colunas com 3 bombons cada. Então, fiz 5 vezes 3. Será que isso ocorre sempre? Assim como na adição, podemos utilizar a ordem que quisermos na multiplicação. Então, sim. Aí, no caso, a ordem que você vai colocar o número na frente não vai alterar ali o resultado, tá? Quais são os termos da multiplicação? Olha só, nós chamamos de fator e produto. Então, fator são os números... São os números que vão aqui multiplicar, né? No caso aqui é o 3, é o fator, e o 5. E o produto aqui é o resultado, que é 15. Tá? Então, se eu tenho 3 vezes 5, eu vou ter 15. E se eu tivesse na frente o 5 vezes o 3, também seria 15, da mesma maneira. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, olha só. Eu vou voltar aqui com a tela com vocês antes da gente fazer a outra parte. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos lá. Alguma dúvida aqui? Observe a situação e responda ao que se pede. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse aqui juntos? Olha, letra A. Quantos pacotes há na imagem? Quem pode me responder? Quantos pacotes? 3. 3 pacotes. Então, a gente vai registrar aí o número 3. Bom, letra B. Quantas bolinhas há em cada pacote? 10. Muito bem. 10 bolinhas em cada pacote. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, que acho que a Maite está trocando de aparelho. Bom, muita atenção na pergunta da letra C. Como podemos representar a quantidade total de bolinhas com uma adição? Como que eu represento a quantidade total de bolinhas usando uma adição? Lembra do exercício que a gente fez aqui anteriormente? Então, façam aí a letra C. Como que eu vou representar a quantidade de bolinhas usando uma adição? Letra C. E aí, quem é que tem a resposta? Como que eu represento a quantidade de bolinhas usando a adição na letrinha C?
Ninguém fez ainda a letra C? 10 mais 10 mais 10. Muito bem, Bernardo. 10 mais 10 mais 10. Porque eu vou pegar a quantidade que tem nos pacotes. A quantidade total, né? Em cada, total não, que tem em cada pacote. São 10. Então, numa adição, eu vou somar 10 mais 10 mais 10. São os 3 pacotes. E na letra D, olha só. Como que podemos, não é para falar ainda, segura aí. Como podemos representar a quantidade total de bolinhas com uma multiplicação? Registra em primeiro. Daqui a pouco eu libero para falar. Tem que registrar aí, tá? Então, muito bem. A letra E. O total de bolinhas são 30. Então, se eu pego lá, cadê? Se eu somar 10 mais 10 mais 10, eu vou ter quanto? 30. Se eu representar isso numa multiplicação, é o 3. 3 vezes 10, né? Que também vai dar 30. Tá? Agora, eu vou deixar vocês fazerem o próximo exercício, número 2. Eu vou ler, tá? Acompanhe a leitura com a tia, depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem sozinhos agora, tá bom? Olha só, número 2. Observe a sala de aula de Pedro. Letra A, ele quer saber quantas fileiras de carteiras há na sala? Letra B, quantos alunos há em cada fileira? Letra C, como podemos representar a quantidade de alunos com uma adição? Letra D, como podemos representar a quantidade de alunos com uma multiplicação? E letra E, quantos alunos existem ao todo? Ok? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Vou te atender, Maitê, só um minutinho, peraí. Nesse exercício aí, número 2, se vocês forem observar, a gente tem aí o desenho a distribuição desse desenho está em forma, é uma distribuição retangular, tá? Então, aí eu vou ter as linhas e colunas, né? Ou fileiras e as colunas, tá? Então, só ter atenção que vocês conseguem. Vamos lá. Então, tenho 5 fileiras por 4. Desculpa, 5 colunas por 4 fileiras, tá? Então, no total, eu tenho total de 20 árvores. Agora, como que eu vou representar isso aqui usando uma adição e uma multiplicação? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês. Não é para falar ainda. Como é que eu vou representar isso aqui? Usando uma adição e uma multiplicação. Escrevam aí, registra aí na folhinha, no rascunho de vocês, pra gente saber. Vamos estudando aí a multiplicação, hein? A gente vai entrar amanhã na tabuada, tá bom? Então, nós nos vemos amanhã. Beijinhos para vocês. Até amanhã, tá? Tchau.